Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer enorme falar com a minha querida amiga Fernanda Guimarães. Eu acho que é um bate-papo que vai ser interessante para todo mundo que trabalha com paciente lesado medular. Então, acho que você podia se apresentar, né, Fernandinha? Para quem não te conhece, eu acho que a maioria te conhece, mas, enfim. E dizer o seu interesse sobre lesão medular também. Sim. Então, eu sou a Fernanda Guimarães, sou professora de fisioterapia neurofuncional. Hoje eu leciono no IFRJ, Instituto Federal de Educação, do Rio de Janeiro. Já tive o prazer de lecionar um pouco na UFRJ com você também, né? Lá onde eu me formei. E desde 2009 eu venho divulgando a CIF pelo Brasil. Eu aprendi eu fiz a formação lá na USP e vim multiplicando esse conhecimento. E como eu sou fisioterapeuta neurofuncional, eu trabalho com lesão medular, gosto muito dessa área. E aí é muito interessante a gente poder falar um pouco da lesão medular e mesclar com a CIF, né? A Classificação Internacional de Funcionalidade. E aí... Maravilha. Muito bom. Muito bom. E a gente sabe do seu grande legado também com a lesão medular e com a fisioterapia neurofuncional. Se quiser falar um pouco. Eu estou formado há 28 anos, né? Só isso? Quase a sua idade. Quase a sua idade. Ah, que bom! Bom, brincadeira. E há 28 anos eu venho trabalhando com pacientes com lesão medular. E eu sou professor de fisioterapia neurológica da UFRJ. Eu ministro a disciplina de fisioterapia neurofuncional 2 com a professora Ana Paula Fontana e ensino esse tema, a abordagem da fisioterapia no paciente com trauma raquimedular. E eu tive a oportunidade de conhecer, Fernanda, você sabe, alguns centros de reabilitação no mundo, centros de reabilitação nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, onde eles tratam pacientes, centros específicos que tratam pacientes lesados medulares. Sim. E aí meu interesse foi aumentando. E lá no CIRTA, na nossa clínica, a gente vem, então, acompanhando e atendendo esses pacientes há muitos anos. E é um tema que eu me interesso bastante. Eu sempre faço os cursos de atualização da ASIA, da American Spinal Injury Association. Até ano passado, os cursos da ASIA, muitos eram gratuitos. Hoje, eles são pagos. Eu fiz a última atualização, onde aconteceram várias modificações, que a gente vai falar mais à frente. E a gente decidiu conversar sobre isso porque é uma forma de a gente ajudar os nossos colegas a despertar esse interesse pelo paciente lesado medular. Né? Sim. E nada melhor do que falar sobre a CIF, junto com esse tema. Bom, vamos começar, né? Vamos começar. Vamos brincar um pouquinho. Isso. Ok. Então, Fernanda, quando a gente avalia um paciente com trauma raquimedular, a gente tem os pacientes em fase aguda, em fase hospitalar. Isso. E os pacientes depois ambulatoriais. Uhum. Nós vamos conversar mais aqui sobre os pacientes ambulatoriais. Certo. Os pacientes que chegam no nosso serviço, ou nos hospitais, ou nos centros de reabilitação, ou nos nossos consultórios, ou os pacientes que nós avaliamos em casa. Né? Então, quando nós avaliamos um paciente com trauma raquimedular, primeiro nós fazemos aquela anamnese clássica, um bom HDA, história da doença atual, como foi o trauma, qual foi a causa do trauma, se foi mergulho em água rasa, se foi acidente automobilístico, se foi por queda, se foi por PAF, enfim. Como foi o transporte desse paciente para o hospital, se ele precisou de cirurgia, que tipo de cirurgia ele fez, as complicações que aconteceram no hospital, as intercorrências, enfim. Depois, o histórico patológico desse paciente, se ele é hipertenso, diabético, cardiopata, se tem histórico de fratura no corpo, de cirurgias prévias, etc. Histórico familiar, histórico social, tudo que todos nós fazemos numa boa anamnese. Né? E depois as medicações
que eles estão fazendo uso naquele momento, que são fundamentais para a gente. E aí depois a gente vai para os instrumentos específicos de avaliação do paciente com trauma raquimedular. Sim. E aí nós temos vários instrumentos que a gente vai citar alguns aqui, mas só para vocês terem uma ideia, gente, aí a gente vai depois, mais à frente, colocar aqui embaixo alguns sites bem interessantes que vocês podem pesquisar sobre lesão medular, como o e-learn Spinal Cord Injury, o Rehabilitation Measure, o NeuroPT. Tem vários, o Sky, que é muito bacana. Tem vários sites interessantes que vocês podem pesquisar. E a gente vai colocar alguns artigos também nos nossos canais no Telegram. Isso. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, quando a gente pensa em escalas, se a gente pesquisa no Rehabilitation Measures, ali nós temos mais de 40 escalas para os pacientes com lesão com trauma raquimedular. Mais de 40. Algumas validadas por português do Brasil, outras não. E nós sabemos que a nossa classificação pela ASIA, pela American Spinal Injury Association, é o padrão ouro para classificar o paciente lesado medular, para ver se é ASIA A, B, C, D, ou S já está ok. E o nível da lesão. Isso. O nível motor, o nível cognitivo e o nível neurológico da lesão. Muito bem, isso aí é o nosso perfil do paciente raquimedular. Mas só isso não basta. Uma boa anamnese, um bom exame físico, usar a ASIA de forma bem adequada. Eu pretendo depois montar uma aulinha para quem quiser sobre a atualização da ASIA, porque eu fiz o curso online já há algum tempo e tenho ministrado essa aula dos meus cursos de pós-graduação. Isso vai ser ótimo, porque tem várias mudanças, né? É importante da gente saber. Em 2019 teve um update, mudaram algumas coisas e a ASIA tem muitos detalhes. Sim. Né? Então, o fisioterapeuta precisa saber esses detalhes para fazer uma boa avaliação. Muito Verdade. bem. Mas depois de classificar o paciente pela ASIA, aí vem a nossa ideia da CIF. Eu queria que você, Fernandinha, falasse um pouquinho como nós usamos a filosofia da CIF, os domínios da CIF, os qualificadores da CIF, para abordar esse paciente com trauma raquimedular. Então, a CIF ela veio para modificar um pouco essa forma da gente organizar essas informações da funcionalidade e também para nos ajudar, né, para nos acrescentar nessa formação, nessa organização. Então, com a CIF, a gente consegue ter um olhar mais dinâmico sobre esse paciente, um olhar mais amplo também, mais significativo sobre a saúde, porque até então a gente tinha a organização de dados de morbimortalidade, né, a causa da lesão, enfim, né, e a CIF nos traz os dados da funcionalidade. Então, com a CIF, a gente consegue organizar o nosso pensamento e ela nos traz um norte para que a gente possa fazer para a nossa avaliação e também para a nossa intervenção, né? Então, ela nos serve como um pano de fundo para o nosso raciocínio clínico, e aí ela vai guiar, vai nortear a avaliação do paciente, pensando em todos aqueles domínios, né? Não só funções e estruturas corporais, mas atividade, participação, os fatores ambientais, os fatores pessoais, que são muito importantes. E nessa população de lesão medular, né, Vicente, você sabe quanto a gente vê que os fatores contextuais, eles são importantes, né? Eles fazem muita diferença na vida dessas pessoas, né? No desempenho, na capacidade, enfim. Então, a CIF ela vem como um pano de fundo, ela nos ajuda a nortear a nossa avaliação, ela guia o nosso raciocínio, ela também nos ajuda na escolha das escalas que a gente vai utilizar, dos instrumentos, né? Lá no Rehabilitation Measures que você citou, existem muitos instrumentos, por exemplo, e é interessante que já vem dizendo qual é o domínio da CIF que eles abordam, né? Se é o domínio de atividade, participação, se é o domínio de função e estrutura, se é misto, porque tem instrumentos também que são mistos, enfim. Então, a CIF ela vem para nos ajudar nesse raciocínio de avaliação, escolha de instrumentos de avaliação e também na intervenção, né? Especialmente na intervenção. A intervenção é baseada na participação, baseada na atividade, então isso é muito importante.
As escolhas das intervenções que vão ser aplicadas, com base nesse modelo biopsicossocial, com base nesse modelo da CIF, elas têm se mostrado as escolhas indicadas, né, para realmente verificar o nível de funcionalidade do paciente. Então, quando a gente tem esse olhar mais amplo sobre o paciente, a gente consegue fazer as escolhas e consegue traçar um projeto terapêutico singular, ou seja, um projeto terapêutico individualizado, né, de acordo com o nível funcional daquele paciente. Então, a CIF, ela nos ajuda muito nesse sentido. Então, assim, é importante a gente dar ênfase aqui que, além de toda a anamnese, da classificação pela EJA e das escalas, o modelo da CIF vai facilitar a linguagem entre os profissionais da área de saúde. Isso. Vai facilitar o nosso planejamento de tratamento. O que esse paciente precisa em relação ao nível estrutural, a funções corporais. O que esse paciente precisa em relação ao nível de atividade e participação. E como nós podemos usar a parte contextual, os fatores ambientais e pessoais, para ajudar esse paciente a uma melhor reabilitação. Né? Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu acho fundamental, Fernando, que você falou, é que essas escalas que nós usamos hoje em dia, nós temos lá embaixo. Essa escala é mais para o nível de atividade, é mais para o nível de participação, é mais para funções corporais, ou mistas. Né? Então, vamos para o pessoal entender. Eu tenho lá no CIRTA, você sabe disso, que a gente fez isso juntos, né? Na nossa ficha de avaliação, no final da ficha, nós temos lá CIF, deficiências relacionadas às funções corporais, limitações do nível de atividade e restrições do nível de participação. Sim. Então, nós listamos ali, no final da avaliação, nós perguntamos aos pacientes, ok, no seu dia a dia, o que você consegue fazer sozinho? Né? Em relação, por exemplo, às atividades básicas de vida diária, as atividades instrumentais. Nós listamos isso e colocamos lá quais são as limitações que ele tem no nível de atividade e as restrições no nível de participação. É claro que depois a gente pode até pontuar isso, usando uma escala como a SKIN, a Spinal Cord Independence Measure, a SKIN 3. A SKIN 3 ela pontua isso para a gente ter um perfil numérico do que acontece com esse paciente. Exatamente. Mas antes desse perfil numérico, é interessante a gente usar um modelo da CIF para entender o seguinte. Vamos botar alguns exemplos práticos, né, Fernanda? Vamos botar aqui. Entender. Tá. Se a gente tem um paciente lesado medular, que a gente classifica pela EJA, nível C6. EJA A, lesão completa. Sim. Certo? Certo. Beleza. Esse paciente chega para a gente avalia, a gente classifica pela EJA, ele é uma lesão completa, EJA A, a gente, depois de uma live mais à frente, a gente pode falar um pouco mais sobre a escala inteira da EJA. Um paciente C6 significa que ele tem flexão e abdução dos ombros, flexão dos cotovelos e extensão dos punhos. Muito bem. Parou por aí. Seria lesão completa, parou por aí. Então, é um paciente que não tem tríceps, é um paciente que não tem função manual, é um paciente que não tem controle de tronco, que não mexe os membros inferiores. Ok. E a sensibilidade dele vem até mais ou menos o polegar. Né? Vamos colocar um caso simétrico para ficar fácil. Um nível 5, nível C6. Para facilitar. Muito bem. E aí a gente tem que pensar assim, né? Esse paciente nível C6, o que ele pode ser capaz de fazer de forma independente? Pensando na CIF. Então, pensando no nível de atividade e participação, o que esse paciente consegue fazer em relação às tarefas? A alimentação, vestuário, higiene oral, higiene genital, transferências, rolar na cama, alívio de pressão na cadeira de rodas, o próprio manuseio da cadeira de rodas, a locomoção na cadeira de rodas. O que ele consegue fazer sozinho? E aí eu queria que você aproveitasse esse gancho e falasse um pouquinho
dos qualificadores da CIF, quando a gente fala em atividade de participação, a importância da gente falar nos qualificadores de desempenho e capacidade. Sim. Né? Para a gente pensar em avaliação e tratamento. Sim, você falou, o que você falou é muito importante. A gente precisa conhecer a fundo, né, e entender o prognóstico funcional desse paciente para que a gente possa realmente ajudá-lo a superar as limitações de atividade e as restrições de participação em cada nível. Então, em cada nível de lesão, a gente vai ter um grau de funcionalidade específico, né? De acordo com aquele nível, e vai buscar, obviamente, aumentar esse nível de funcionalidade. Mas quando o paciente chega na fase aguda, para a gente pode já vai fazer essa avaliação e já pode classificar, de acordo com a CIF, aquilo que está limitado, aquilo que está restrito, e olhar para isso, né? Então, eu vou mostrar aqui, rapidamente. Nós temos na verdade, tudo que você está falando, nós temos, o nosso objetivo final é a superação das restrições da participação, né? Existem esses modelos propostos, né, do esquema da CIF, em que a participação está aqui de forma mais importante, porque o que a gente quer, o que o indivíduo quer, na verdade, é superar essa restrição de participação. Então, a gente vai pensar nas atividades para cada nível, como você disse, vai pensar na participação, e a gente quer superar isso, daí a gente pensa nas funções e estruturas corporais que tenham a ver com essas atividades que a gente quer realmente facilitar, né? Então, a gente pensa nesse sentido, esse esquema é muito interessante, né? Para a gente poder entender como a participação, né? Como tudo gira em torno, na verdade, da participação, né? Como a gente precisa olhar para a participação, e nem sempre a gente consegue toda a participação que o indivíduo deseja, mas quando a gente vai avaliar, por exemplo, aqui, só para ficar claro, né? Aqui é o exemplo do que você está dizendo, né? A gente tem a ficha e a gente vai listar aqui as funções e estruturas corporais. Fernanda, Oi? Fernanda, tá dando para ver? Afasta sim. Tá bom? Não, aproxima, ao contrário, aproxima. Dá para ver? Melhorou? Beleza. Aí. Então, você vai avaliar o paciente. É importante dizer que a CIF não é uma escala de avaliação, não é um instrumento de avaliação. A CIF é uma classificação. A CIF vai nos ajudar a organizar a nossa avaliação. Então, a gente vai avaliar como usualmente avaliamos, usando instrumentos de avaliação que a gente acha interessantes e importantes de serem utilizados, mas nós vamos conseguir organizar essas informações, tá? Então, aqui é um exemplo de como eu posso organizar as informações de um paciente, por exemplo, com lesão medular que seja tetraplégico. Ele vai ter aqui um código de CID, aqui eu estou listando as funções e estruturas corporais que podem estar com algum prejuízo, aqui eu vou listar atividades e participação que podem estar limitadas, também posso listar aquelas atividades que ele consegue fazer, porque isso também é importante, né? Acho que ele não tem nenhum problema e acho que ele apresenta limitação. Restrição de participação aqui. E aqui a gente tem fatores ambientais, alguns vão ser facilitadores, alguns vão ser barreira, né? E aqui os fatores pessoais. Então, essa é uma forma de organização daquilo que a gente já avaliou. A CIF não nos diz o que avaliar, nem como avaliar. A gente pode organizar essas ideias dessa forma. E, se for interessante, a gente encoraja também que as pessoas, para cada item desse aqui, nós vamos ter um código, né? São mais de 1.400 códigos, então eu posso encontrar códigos referentes a isso tudo aqui, menos a fatores pessoais, porque não tem código. Mas nós podemos ter códigos e qualificar esses códigos. E aí, você me perguntou sobre desempenho e capacidade, que seria aqui nas atividades e participação, né? Então, quando eu vou, por exemplo, se eu colocar um código aqui para comer, que é D550, eu vou colocar ponto, D550, ponto. Aí o primeiro qualificador é o desempenho. E o segundo é a capacidade. O segundo da capacidade eu não preciso nem colocar, na verdade, se eu não quiser, tá? Eu sou obrigada a colocar o primeiro qualificador, que é o de desempenho, que é o que o paciente faz realmente ou não no seu dia a dia.
Então, como exemplo, a gente tem o seguinte, sempre que eu tenho um desempenho muito bom, com uma capacidade muito limitada, significa que provavelmente eu tenho algum fator ambiental facilitador. Então, por exemplo, se eu, por exemplo, vou analisar a marcha, né, o andar D550, e aí o paciente ele D450. E aí ele tem, em relação à capacidade, o problema dele de capacidade para andar é grave, então eu pontuaria como 3. Mas se, dependendo daquilo que é oferecido para ele, que facilite aquela atividade, o desempenho dele pode ser bom, apesar da capacidade estar gravemente afetada. Então, ele pode ter uma nota para o desempenho diferente da capacidade, uma pontuação no desempenho bem diferente da capacidade. Aí, quando isso acontece, eu imagino que existam fatores ambientais facilitadores nesse caso. Exatamente. Da mesma forma que se... É importante... Pode dizer. Não, só é importante comentar para o pessoal, quando o paciente tem um bom desempenho, né, quando ele não tem dificuldade, ou quando tem uma dificuldade pequena, né, discreta, quando a gente pontua como 1, por exemplo, desempenho, significa que ele, como você falou, algo no fator ambiental está facilitando, é facilitador. Então, por exemplo, o uso de órteses ou de muletas adequadas faz com que ele ande melhor e o desempenho dele seja melhor. Então, as pessoas têm que entender que esses qualificadores de desempenho e capacidade são importantes porque tem a ver com um ambiente, como nós podemos interferir nisso, prescrevendo aparelhos adaptativos, dispositivos adaptativos adequados. Principalmente nas lesões mais altas, né, onde a gente tem mais dificuldades para as atividades. Exatamente, exatamente. E aí, lembrar, Fernanda, que quem trabalha com lesão medular sabe disso, é bem familiarizado com isso. É importante na nossa avaliação nós listarmos quais são as principais complicações que aquele paciente apresenta. Então, um lesado medular, ele pode ter calcificação teratópica, ele pode ter disreflexia autonômica, ele pode ter úlcera de pressão, ele pode ter espasticidade, uma espasticidade importante, ele pode ter hipotensão postural, enfim, várias complicações que podem atrapalhar bastante esse paciente na realização de ações, tarefas. Então, é importante que o fisioterapeuta entenda um lesado medular que tem dificuldade para se transferir, né? Porque que é nível de atividade, né? Então, ele não consegue se transferir por quê? Primeiro, a gente tem que ver o nível desse paciente, se a lesão é um nível que facilita a transferência ou não. Depois, quais são as complicações que poderiam dificultar essa tarefa, ou seja, ele tem uma limitação no nível de atividade, né? E pensar como eu posso usar os fatores ambientais para facilitar essa tarefa. Como uma tábua de transferência, por exemplo, enfim, e de várias outras formas, né? Exatamente. O interessante do olhar da CIF, desse olhar biopsicossocial, é a gente entender que nem sempre as limitações de desempenho do paciente, elas são devidas às deficiências das funções e estruturas, né? Então, o interessante de eu olhar para o lesado medular e conseguir identificar, por exemplo, que talvez ele não saia com os amigos, não devido ao nível da lesão ou devido às funções e estruturas corporais, mas porque ele não tem uma cadeira adequada, mas porque as ruas não são adequadas e ele não consegue sair, ou porque ele não tem um transporte público decente que ele possa utilizar. Então, é muito diferente, né? O paciente lesão medular, e isso a gente vê aí pelo mundo, né? A diferença que é
determinados lugares do mundo, né, algumas facilitações que existem, né, alguns facilitadores ambientais que existem, porque é diferente. O paciente com lesão medular que mora numa comunidade ou num lugar de acesso muito difícil, sem uma cadeira adequada, sem transporte público adequado, o nível de funcionalidade dele geralmente é bem menor do que aquela pessoa que tem um transporte adequado, né, que tem essa acessibilidade garantida. Então, a gente olha com outro olhar para isso. O quanto os fatores ambientais podem ser barreiras e dificultar o desempenho de atividades, né? Com certeza, com certeza. Então, Fernando, assim, eu acho que é importante a gente conversar aqui que a CIF pode ser usada no modelo clínico, porque nós sabemos que a CIF pode ser usada por vários objetivos. Mas aqui, para o clínico que está assistindo a gente, ele pode usar o modelo da CIF como um pano de fundo, como você falou, para planejar o seu atendimento. Então, voltando ao paciente C6, o que a gente hoje em dia não pode mais aceitar na fisioterapia, né? Que um paciente nível C6, vamos colocar lesão completa, EVA, né? Um cliente C6, lesão completa, chega no consultório de um fisioterapeuta e o fisioterapeuta aborde só no tratamento o nível estrutural. Então, o que é só abordar o nível estrutural? É pensar nas funções corporais, né? Então, ele vai fortalecer alguns grupos musculares, vai alongar, mobilizar os membros inferiores, fazer um tratamento só numa posição, tentar diminuir a espasticidade, tentar ganhar amplitude de movimento e pronto. E isso não é o modelo de reabilitação. Nunca foi. Né? Pensando na CIF, a gente precisa entender, ok, esse paciente C6, ele pode ser capaz de virar sozinho no leito. Lógico, se ele não for muito obeso, se ele não for muito espástico, se não tiver complicações. Tem uma série de coisas envolvidas. Exatamente. Mas, enfim, a gente pode objetivar que ele vire na cama sozinho, de DD para DL esquerdo, DD para DL direito, que ele consiga fazer várias coisas em relação ao membro superior. Então, que se alimente sozinho, que faça higiene oral sozinho, que ajude no vestuário, que toque a sua cadeira de rodas com adaptação. Enfim, deixar esse paciente o mais independente possível em relação ao nível de atividade e participação. Só que, além disso, a gente tem que pensar também no nível estrutural. Então, um paciente C6, ele tem facilidade de ter contratura dos flexores do cotovelo. Porque o C6 tem flexão do cotovelo e extensão de punho, mas não tem extensão do cotovelo. Então, é fácil a gente encontrar um C6 com encurtamento dos flexores de cotovelo. E esse encurtamento pode atrapalhar o nível de atividade. Se ele tem os cotovelos muito fletidos, na hora de virar vai ficar difícil. É complicado. Na hora de se transferir, um C6 não tem tríceps para se transferir, mas ele pode usar o lock do cotovelo, ele pode usar a trava do cotovelo em estruturas passivas para ajudar em transferências. Né? Isso é fundamental. Então, e lembrando o seguinte, que é sempre muito importante falar sobre isso, o lesado medular precisa, além da funcionalidade, além de pensar em atividades básicas de vida diária, atividades instrumentais, além disso tudo, a gente precisa pensar também que eles precisam de exercício. Pensar em algumas coisas fundamentais no nível estrutural, como o condicionamento cardiorrespiratório, exercícios de mobilidade de uma forma geral, esporte. Essa semana eu avaliei lá no CIRTA um rapaz de 42 anos, um policial, que caiu de uma altura de 26 metros. Olha que loucura. Estava fazendo um serviço para a polícia, caiu 26 metros, fez um TCE em TRM. E o TRM, ele
o nível neurológico desse paciente é T4, EZA. Esse paciente, além de todo o trabalho de funcionalidade, ele precisa também de exercício. Claro. Então, eu já planejei com ele alguma coisa relacionada a esporte, que é fundamental para ele, a exercício aeróbio, que é fundamental para ele, porque a gente tem que olhar o cliente como um todo, não só em termos de independência funcional, mas de outros desejos, né? E investir em tudo para esse paciente tentar melhorar, em termos de recuperação funcional. Sim. E a gente vê muito claramente a importância dos fatores ambientais também nesse contexto, né? Quantas vezes os pacientes são levados até a fisioterapia por um amigo, pelo vizinho, né? Alguém ajuda a comprar a cadeira de rodas, alguém ajuda a comprar uma órtese, então essas pessoas também são fatores ambientais facilitadores, né? Só para ilustrar um pouquinho, porque muitas vezes as pessoas sentem muita dificuldade, muita dúvida, né? De como eu vou organizar essas informações, né? Como eu posso fazer. Então, eu dei aquele exemplo, e nesse exemplo aqui nesse outro exemplo, eu coloquei aqui os códigos, né? Um exemplo de códigos para cada categoria dessas que a gente listou. E cada código desse só vai estar completo quando eu qualificá-lo, né? Então, eu posso utilizar o qualificador para qualificar esses códigos, aí já vou ter uma informação muito interessante do paciente. Mas lembrando assim, das formas que a gente pode utilizar a CIF, né? A gente pode utilizar de muitas formas, não só exclusivamente dessa forma. Então, eu queria deixar bem claro isso. A gente vai avaliar com os instrumentos que a gente conhece e da forma que a gente acha que deve, mas a gente pode organizar essas informações, né? E aí muitas pessoas têm dúvida, como é que eu estou implementando a CIF nessa minha avaliação? Então, na verdade, a gente pode tentar organizar a nossa própria ficha de avaliação, as próprias coisas que a gente avalia, a gente pode organizar essas coisas todas segundo o modelo da CIF, por exemplo. É uma forma de utilizar, é uma forma de começar a implementar, né? A gente pode também usar alguns instrumentos específicos que são baseados na CIF, se a gente quer utilizar a CIF, né? E lembrando que esses instrumentos que a gente usa, eles podem ser correlacionados com as categorias, com os qualificadores da CIF. Então, a pontuação que eu dou num instrumento, ela corresponde a uma categoria e eu vou fazer a ligação dessa pontuação com a pontuação com o qualificador da CIF. Então, tem essa forma de ligação também dos instrumentos. Então, é uma vasta... É muito amplo, muito rico, né, o que se pode fazer com relação a isso. Então, as pessoas ficam um pouco desencorajadas, com medo de usar a CIF, achando que é muito difícil, mas, na verdade, a gente pode organizar o que a gente já faz, né, no modelo da CIF. Então, assim, é uma mudança, é uma predisposição nossa mesmo de fazer isso, de começar a implementar, de começar realmente a utilizar, de ter os qualificadores, os códigos e qualificadores, para a gente tê-los como indicadores de funcionalidade, começar a vê-los como indicadores, não só como uma coisa que saco, eu tenho que pontuar isso, Não, eles são indicadores de funcionalidade, a gente pode começar a vê-los dessa forma. Então... E fazer coisas simples, né, Fernanda? Por exemplo, eu poderia ficar a noite toda exemplos. Os vários e vários pacientes que a gente já atendeu e exemplos clínicos, né? Mas só para dar uma ideia para o pessoal, esse caso foi muito marcante. Eu atendi uma vez um rapaz que sofreu um trauma radicular por PAF e ele vinha fazendo fisioterapia em casa há 2 anos. E quando cheguei lá para avaliar, eu fiz a classificação, fiz a avaliação pela EJA e ele era um paciente nível T12, EJA. Ou seja, membros superiores normais, função do tronco, mas não tinha nenhuma função em membros inferiores, função motora e de sensibilidade. Eu perguntei o que ele fazia de fisioterapia e ele falou que o fisioterapeuta chegava lá, na casa dele,
e ficava um bom tempo alongando os membros inferiores, um bom tempo mobilizando os membros inferiores, e depois dava uns pezinhos para ele, pedia para ele ficar fazendo fortalecimento de membro superior em decúbito dorsal. No final, ele colocava o eletrodo eletroestimulação nos membros inferiores, eletroestimulação, e ficava lá lendo o jornal. E aí eu perguntei para o paciente, né, pensando na CIF, eu perguntei, vem cá, vamos lá, então, esse é o tratamento que você faz há 2 anos. Então vamos começar pelo kit básico, né, atividades básicas de vida diária. O que você faz sozinho? Vamos lá, você se alimenta sozinho? Não, me alimento. Ok, você se veste sozinho? Não, eu não me visto sozinho, eu não consigo me vestir sozinho. Nada, nem a parte superior, nem a parte inferior? Não, não consigo. Você vira na cama sozinho? Não, eu não viro na cama sozinho, porque eu sou paraplégico, né, doutor? Foi a resposta que ele me deu. E eu tenho eu tive uma cirurgia, a bala entrou na minha medula, eles fixaram a minha coluna e eu acho que eu não posso virar na cama. Passaram isso para ele. Então, ele não virava, não rolava na cama sozinho. Ele não sentava sozinho, não passava de dedê para sentado sozinho. Ele não se transferia sozinho. Ele era mais gordinho, não conseguia passar da cama para a cadeira, da cadeira para a cama, da cadeira para o vaso, do vaso para a cadeira, da cadeira para o carro. Não fazia isso. Não fazia o scooting, não conseguia se deslocar na cama, nem para frente, nem para trás. Né? Não conseguia tocar a própria cadeira com bom desempenho. Não dirigia. Né? Enfim, aí dirigir já é mais à frente. Mas, muitas coisas que ele poderia fazer e não fazia. Pensando, claro, nível baixíssimo de lesão. ele poderia estar independente, fazendo tudo, né? Tudo. E aí eu falei assim, mas vem cá, e como é que está a sua vida? Doutor, eu estudava, eu fazia faculdade de administração e parei. Eu trabalhava e também parei. Ou seja, uma grande restrição de participação. Do nível de participação. Né? Então, não estava só em casa, não estava estudando, não estava trabalhando, não estava fazendo nada, não saía com os amigos, enfim. Eu disse, olha, o seu tratamento não é por aí. E aí, a organização da CIF, eu mostrei para ele, olha só, no seu nível, você tem que ser capaz de fazer isso. Então, a gente começou a fazer o tratamento e em menos de um mês, ele foi capaz de virar sozinho na cama, DD para DL esquerdo, DD para DL direito, DD para DV, foi capaz de passar de DD para long sitting, para DD para short sitting, começou a fazer scooting, o deslocar-se na cama para frente e para trás, começou a se transferir, cama, cadeira de rodas, cama, cadeira de rodas, vaso, cadeira de rodas, começou a se vestir sozinho, começou a tocar a sua própria cadeira. No segundo mês, eu comecei a incentivar para que ele fizesse esporte, começou a fazer basquete em cadeira de rodas, comecei a estimular para ele começar a dirigir. Enfim, com 4 meses menos 3 meses de tratamento, ele se rematriculou na faculdade, começou a estudar, começou a trabalhar com o pai dele novamente, que trabalhava com o pai, começou a sair com os amigos. Um tempinho depois, ele conheceu uma menina, começou a namorar. Resultado, se formou, começou a trabalhar, casou com essa menina, né? Quer dizer, a gente mudou a funcionalidade dele, porque o foco da fisioterapia foi em relação à participação e nível de atividade. Né? Quer dizer, infelizmente, isso acontece no mundo todo, Fernando. A gente vê isso em vários, não só aqui no Brasil, você sabe que eu dou curso em outros países, eu vejo isso, os fisioterapeutas focando apenas em funções corporais, esquecendo todo o tratamento, que é o mais importante, no nível de atividade. Isso que você está falando é muito importante e, assim, a gente vê o quanto os serviços de saúde, o próprio profissional de saúde também podem ser fatores ambientais facilitadores ou barreiras, né? O quanto é importante a gente conhecer realmente e ter ideias realmente de prognóstico e conhecer o quanto esse paciente pode evoluir funcionalmente, porque senão a gente acaba se tornando uma barreira, como para ele, né? Várias informações erradas, várias condutas erradas. A fisioterapia que ele fazia era exatamente. E infelizmente, o fisioterapeuta que o atendia não era especialista e ele causou nocebo no paciente. Ele dizia assim, olha, não vira na cama não, tem que fixar na sua coluna. Terrível. Aí, isso. Ensinava, falou para os pais do paciente, olha, ele não pode se transferir sozinho, não, vai cair.
porque ele está pesado. A Ana está falando Nossa, aqui, que tristeza, terrível. não Aí a pensar em gente, atividade de participação. Como, né? Como um fisioterapeuta não pensa em atividade de participação? Realmente é muito triste isso. exatamente. Isso na população de lesado medular, a gente vê, eu vejo mais claramente isso. O quanto a pessoa pode ficar perdida e Exato. ter um nível de funcionalidade muito abaixo do que ela deveria, por desconhecimento do profissional que Exato. está atendendo, né? Também. Isso também acontece, né? Claro, claro. Então, isso é muito Lógico. importante mesmo para o nível de funcionalidade. E o que é bacana, Fernanda, é pensar o seguinte: quando a gente pensa em funções corporais, no lesado medular, a gente não pode pensar só naquele capítulo de funções de músculos Não, de esqueléticas, forma não. Você não nenhuma. pode pensar só em Não. força, mobilidade, tônus. Você tem que pensar também no Sim, condicionamento cardiorrespiratório, função sim. cardíaca, função respiratória, função geniturinária, que isso é As funções fundamental. O sexuais, que eles fisioterapeuta têm mostra muitas questões também com relação a isso, nos perguntam muito, né? exatamente. Olha, Moniquinha falando aqui, somos agentes facilitadores dos processos dos nossos Muita pacientes. responsabilidade. Muita responsabilidade, é É. verdade. É verdade. E a Mônica, ela escreveu uma vez um trabalho muito bacana sobre o mito da verticalidade, né? Que é bem interessante. Esses pacientes chegam para a gente se sentindo inferiores, porque eles dizem assim, olha, eu estou numa cadeira de rodas, eu não fico em pé, eu não assumo a posição ortostática, então a minha vida não tem mais Exatamente. sentido. E o nosso papel como fisioterapeutas, né, como agentes de saúde, é tentar Sim, ressignificar, é mostrar através da abordagem positiva, olha só, meu amigo, você não fica em pé, mas você tem várias outras sim, possibilidades sim. na sua vida. Né? Você, quantas pessoas, depois do trauma radiomedular, tiveram um outro sentido na vida e começaram a ter uma vida até com Sim, melhor é qualidade verdade. de vida. Né? Mas é muito difícil E a porque gente tem é que uma lesão lembrar, que muda drasticamente de um dia para o outro a vida toda do paciente, né? Então, realmente é muito complicado, né, Vicente? muito, muito complicado. Agora, um outro exemplo que eu gosto muito, você tem uma foto aí, você podia mostrar, um paciente que chegou para a gente 10 anos depois da lesão, um rapaz de 20 e poucos anos, paraplégico, lesão completa também, nível L2, EASA, que fazia surf adaptado. Né? Ele vai Vou com a mostrar canoa aqui. para o Posso ir mar mostrando para a gente ganhar e tempo? surfa. Mostra. Mostra. Aqui. E esse paciente é o Felipe Kizu, eu posso falar o nome dele porque ele é super conhecido, ele foi campeão mundial de surf adaptado, depois que ele começou o tratamento. Ele chegou para a gente, ele era totalmente independente para tudo. Né? Morava sozinho, inclusive. Independente para todas as atividades básicas de vida diária, atividades instrumentais, dirigia, fazia tudo. Fazia esporte. Só que ele chegou com a seguinte queixa: olha, eu tenho sentido dor lombar e tenho desequilibrado na água. Né? E aí eu fui avaliar esse paciente dentro da função, dentro da tarefa, melhor dizendo, pedi para ele trazer, levar para a clínica o caiaque dele, botei o caiaque em cima de dois buzus, pedi para ele começar a remar para ver como ele desempenhava a tarefa, já que não podia a praia com ele. E aí vi que ele tinha uma perda do controle excêntrico do tronco quando ele ia para frente. Esse caso foi muito E interessante mesmo. foi bem interessante. E a gente começou, então, a trabalhar com ele, dentro da tarefa, um controle de tronco para que ele pudesse desempenhar melhor essa atividade. E aí ele começou a melhorar o controle de tronco concêntrico e excêntrico para a tarefa do surf. E depois de poucas sessões, ele começou a ficar sem dor. A gente começou a trabalhar depois a resistência dele, o endurance, para esses grupos musculares. E ele voltou a surfar. E aí, depois disso, ele se tornou campeão mundial de surf. A gente melhorou o Sim, desempenho dele, né, pensando no nível de com
um caiaque, a gente melhorou o desempenho dele através E é muito interessante porque você usou exatamente a própria atividade, né, a simulação da própria atividade, com a modificação do ambiente para trabalhar a função e a estrutura. Você não foi o contrário, né? Que também pode, também nada demais, mas você partiu da tarefa, da atividade, visando um melhor controle da função e estrutura, e daí ele conseguiu desempenhar ainda melhor essa atividade, né? Isso aqui é bem interessante. E olha que interessante, trabalhar dentro da tarefa melhorou o nível estrutural, em relação à função corporal, melhorou a dor dele, melhorou a força, melhorou a resistência muscular, e isso facilitou, então, a participação. Sim. Isso é bem... É por isso que é mágico a fisioterapia, né? Muito. É a gente saber o que está fazendo, né? E é muita responsabilidade mesmo. E aí eu queria mostrar um pouco, que as pessoas ficam com muita dúvida, assim, mas como é que eu faço, né? Como é que eu vou utilizar a CIF? A gente já está falando bastante do raciocínio, né? Do raciocínio clínico, que é importante. Não adianta eu partir diretamente para usar códigos e qualificadores se eu não entendo esse raciocínio. Não é um raciocínio assim, novo, né? A CIF já tem aí quase 20 anos, então a gente tem que avançar realmente nisso. A gente tem que avançar realmente nessa implementação. Mas eu queria dar alguns exemplos, porque a gente pode, então, organizar nossa própria avaliação e colocar lá os códigos e qualificadores e qualificar. Mas quando a gente vai utilizar a CIF, a gente tem que pensar muito assim, qual é o nível de complexidade que eu estou trabalhando? Eu trabalho no hospital, eu trabalho numa clínica, eu trabalho num centro grande de reabilitação, onde essas categorias vão estar num sistema de informação informatizado e eu vou precisar preencher. Ou eu trabalho na minha clínica particular e tenho esse olhar, né, e vou trabalhar com esse raciocínio clínico que a CIF me oferece. E aí, linkando com essas escalas e coisas que eu utilizo que eu posso linkar com a CIF. Então, a gente precisa entender assim, eu posso utilizar a CIF para guiar a elaboração do meu tratamento, que é muito importante, e eu posso também utilizar o checklist, o checklist é uma lista de categorias que são relevantes para qualquer paciente, né? Então, o checklist é uma lista de categorias gerais, que pode ser dada para qualquer paciente. E nós temos também os core sets. Fernanda, fala a diferença para eles do checklist. O checklist é uma lista geral, que eu utilizo para qualquer paciente, né, para qualquer pessoa. E o core set é uma lista específica. Então, em TRM, por exemplo, nós temos o core set para lesões agudas e crônicas. Então, tem dois diferentes para a fase aguda e para a fase crônica. E tem o resumido e o expandido também. Tem o core set menor e maior. O core set, é uma lista de categorias mais relevantes para uma determinada condição de saúde. Então, tem core set para TRM, tem core set para VE, né? É uma lista mais específica que tem todo um trabalho para ser elaborada, para ser feita, para ser realizada, sobre sobre aquela condição de saúde específica. Então, eu vou mostrar aqui o core set, por exemplo, para lesão medular. Eu vou disponibilizar. Tem lá no ICF Research Branch, que é o site, eu vou disponibilizar isso lá no Telegram, esses endereços, essas referências, mas eu vou disponibilizar também o próprio core set, né? Esse aqui é o core set para situações agudas, para a TRM na fase aguda, é o core set abrangente, tá? E nós temos também o core set resumido, que também... Depois desse aqui, ó, a gente tem aqui o core set resumido, que tem menos categorias, né, bem menorzinho do que o abrangente. Então, nós temos para situações agudas e crônicas e temos para o resumido e o expandido, né? Então, assim... Pode falar. Lembrando, Fernanda, que põe aquele slide, por favor, daquele site que a gente recomenda, porque isso é muito importante, gente. Tudo que a gente está falando aqui
tem vários artigos que são a base da nossa Sim. conversa, artigos atuais, e tem alguns sites que todos vocês deveriam visitar, que eu coloco aqui dos meus favoritos do meu computador, que eu estou sempre vendo. Por exemplo, o próprio site da ASIA, da American Spinal Injury Association. Se você quiser fazer o curso online deles, como eu fiz, é um curso fantástico, não é caro, é inglês, mas é um curso fantástico que habilita você, que dá informações para você avaliar bem o seu lesado medular. Além desse, põe o slide, Tá. Fernanda. Qual que você quer? Além desse, Da ASIA. 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 Esse aqui, então, é só colocar no Google, né? Asia Spinal Cord Injury. Esse é um. Coloca agora o NeuroPT. Esse é muito interessante. Pode falar. Isso, ele é muito interessante, fala. tem uma parte aqui dessa de lesão medular, por exemplo, e ele traz os instrumentos de avaliação de acordo com o estágio. Então, é bem interessante. Eu coloquei um exemplo aqui. Fase aguda, Isso. fase aguda. Aqui, por exemplo, a gente tem as recomendações de pacientes com lesão medular de 0 a 3 meses. Então, o que é mais recomendado? É bem interessante olhar esse site. A gente recomenda que o pessoal olhe também. É bem legal. Isso. E ele traz os instrumentos também, né? Aqui, o site. Isso. Esse aí, ó, chega um pouquinho para o lado do seu telefone. Tá. Aí. Mais, pro outro lado. Não, pro outro. Aqui? Pro outro. Mais um pouquinho. Não, pro outro lado. Outro lado. Aí. Esse site eu adoro. Eu também gosto muito. Sky. Né? É um site de pesquisa em lesão medular que tem vários vídeos interessantes. Eu sigo eles também no YouTube. Todos deveriam acessar. Ele traz também as escalas. O outro site ótimo é o Rehabilitation Measures. Sim, esse eu não coloquei aqui. Não colocou aí. Tudo bem. O Rehabilitation Measures, você tem lá escalas para todos os tipos de... Tem para AVC, para TRM, para TCE, enfim. De TRM, lá tem mais de 40 escalas que a gente pode usar. Tem o site do eLearn. Coloca o eLearn. eLearning. O eLearning Spinal Cord Injury, esse aqui, abaixa um pouquinho. É de Electronic, né? Learning, né? De aprendizado. Abaixa um pouquinho. Esse site tem toda a parte de tratamento do trauma rápido medular. Abaixa um pouquinho mais. Assim? Abaixa um pouquinho mais. Não, para baixo. Não, abaixa. Não estou conseguindo abaixar mais. Learn Spinal Cord Isso. Injury. Tá dando para ler aí? Tá? Esse site, inclusive, alguns dos nossos colegas... do anterior, põe o anterior, o Sky. Acho que ele está falando das escalas, é o NeuroPT. Não? O Sky, o outro. Ok. Sky Project. Esse aí. Muito legal. Muito bacana também. Então, o que é interessante desses sites é que vocês vão poder ver essas escalas que nós estamos falando, né? Aliás, eu vou fazer uma masterclass agora, dia 9 de julho, falando sobre isso, instrumentos de avaliação em trauma rápido medular, os que são validados por português do Brasil, os que também não são validados, como a gente pode escolher esses instrumentos na hora de atender o paciente com trauma rápido medular, e pensar na filosofia da CIF o tempo todo. Né? Mesmo que você não consiga usar os códigos, né? Aliás, você pode até conseguir usar os códigos se você fizer a Masterclass da Fernanda. Eu vou dar uma Masterclass também na semana que vem, no dia 4. Uma Masterclass sobre a CIF, né, geral, de uma forma geral. Né? Não tão voltado para a clínica, mas de uma forma geral. A gente entender o que é a classificação, né? Entender um pouquinho disso tudo. Isso. Em julho, eu devo fazer uma Masterclass sobre como usar a ASIA, tá? Porque eu fiz o update da ASIA, o curso online, como usar a escala da ASIA do começo ao final, né? Como classificar o paciente de A a E, como
o que é nível motor, o que é nível sensitivo, o que é ZPP, a modificação que aconteceu na ZPP, que até ano passado a gente só usava ZPP, zona de preservação parcial, para as lesões completas. Agora nós podemos usar para as lesões incompletas também, mas tem formas corretas de usar. O uso do asterístico dentro da escala agora, tanto para miótomos como para dermátomos, como usar a caixa de comentários isso é importante. Do lado. Isso é fundamental para o fisioterapeuta, para ele poder Sim. entender o que é o nível medular. Existem vários trabalhos mostrando o que um paciente C6 pode alcançar em termos funcionais, o que um paciente C7 pode alcançar, o que um paciente L3 pode alcançar. Claro que isso tudo são coisas teóricas que a gente vai associar ao modelo biopsicossocial da CIF, porque ele só vai alcançar se tiver fatores contextuais, ambientais e pessoais para que isso aconteça. E a gente tem que ter uma visão muito ampla e global disso, né, cara? Além disso tudo, toda a parte de exercício, né? A importância do exercício. É verdade. Faltam 2 minutinhos, Vicente. Eu vou... só queria deixar uma mensagem assim, para o pessoal com relação a CIF e TRM, que não é apenas isso da utilização de corsetes, enfim, de códigos. Eu tenho... Os próprios corsetes da CIF, eles foram elaborados com a cooperação de vários centros de lesão medular no mundo, né? Um deles na Suíça, um centro de paraplegia na Suíça, eu tive o prazer de visitar, e eles têm um livreto, depois eu posso disponibilizar no Telegram, muito interessante sobre casos clínicos de lesão medular, de como utilizar a CIF. E eles, nesse livreto, eles têm, por exemplo, a skin, eles utilizam a skin, fazem a correlação com os qualificadores da CIF, mas eles têm uma folha também, a folha deles de CIF é com espaço para o paciente colocar a perspectiva dele. Então, para ele colocar o que ele acredita que tá atrapalhando a vida dele, quais são as limitações que ele tem. Então, é importante que seja o perfil, a perspectiva do paciente. E a gente pode pegar essa perspectiva e fazer um perfil categórico, né? Colocar as categorias. E isso vai nortear em toda a nossa intervenção. Tá? Então, assim, é um mundo de possibilidades. Então, se encorajem, tá, a usar a CIF. Faltam 27 segundos, Vicente, pode encerrar. Obrigada. Para mim é uma honra, um prazer muito grande ter participado dessa live com você. Você sabe disso. Pode fazer suas considerações aí finais. Não, dia 9 eu espero vocês, que eu vou falar sobre esses instrumentos de TRM. É isso aí. Vamos falar as escalas utilizadas. Tá bom, gente. Obrigada. Obrigado a todos. Uma boa noite. Beijo.